Oi, então, terceiras, nós vamos hoje continuar nossa parte da Revolução Russa, que eu falei que serão em 3 partes, tá? Ignora esse meu olho que eu tô com conjuntivite, eu dei uma maquiada, mas não, eu tô meio que tá. Então, ignora aí, só escuta a minha voz. Então, vamos lá. Acompanhe o slide, tô acompanhando o slide, tá? Eu tô explicando ele. Eu sei que se vocês estão vendo pelo computador, abram em 2 abas, deixem o YouTube falando e acompanhem o slide, tá? Que fica mais fácil. A abertura do slide tem 3 figuras muito importantes na Revolução Francesa, que é o Stalin, no centro Lenin e depois o Trotsky de óculos, tá? O Leon Trotsky. Então, Joseph Stalin, o Lenin e o Leon Trotsky. Eles são pessoas muito importantes do Partido Bolchevique, que vão conduzir a Revolução Russa. Então, vamos lá. O slide tem os links, tá? E eu peço se vocês cliquem nos links que ele tem umas explicações bem interessantes. Então vamos à Revolução de Fevereiro, né? A deflagração da Revolução Russa, que foi em março. Então tem uma explicaçãozinha ali no link sobre o calendário russo, que era diferente. Eles seguiam o calendário juliano e não o gregoriano, porque o gregoriano era católico. E os russos são ortodoxos, em sua maioria. Então a Revolução de Fevereiro, que foi em março, ela também foi chamada de Revolução Liberal Burguesa, ou Revolução Branca. Então foram os brancos, os grande maioria mencheviques, que inicialmente deflagraram a Revolução Russa. E nesse período eles foram chamados de governo dos brancos. Então vamos lá. Problemas da Rússia, que eram muito graves, né? No início de 1917, isso foi em março, lá para janeiro de 1917, a Rússia teve enormes gastos, estava tendo enormes gastos com a guerra, a população estava miserável, passando fome. E isso levou à origem à Revolução de Fevereiro, que foi em março. Teve várias manifestações contra o czar, e no fim, em uma semana, teve várias manifestações, e o czar, o Nicolau Romanov, ele assinou sua abdicação, ele abdicou do trono. Então ele foi deposto e foi instalado um governo provisório. Em sua maioria de políticos liberais, aliados da burguesia, aliados do capital estrangeiro, e era chefiado pelo chamado príncipe Lvov. Esse governo de Lvov, ele prometeu reformas através de uma assembleia constituinte, então eles queriam elaborar uma nova constituição para a Rússia. Os sovietes retornaram ao campo político e tinham sido proibidos pelo czar, lá na época da revolta de 1905. Só que isso não estava ainda atendendo às necessidades da população. Então, em junho, houve mais protestos e o Lvov caiu, ou seja, assumiu outra pessoa da ala ainda menchevique, chamado Alexander Kerensky, que era um socialista moderado. Ele era ministro da guerra e tornou-se primeiro-ministro, o chefe. Então, com Kerensky, ele vai tomar outras medidas, né? Então, é o do governo provisório, que são a redução da jornada de trabalho para 8 horas, a garantia das liberdades fundamentais do cidadão, como o direito de liberdade de expressão, de associação, e a anistia aos presos políticos. Então, as pessoas que tinham sido exiladas, elas puderam retornar ao país, e Lenin, o líder bolchevique, a pessoa, o homem que fundou o partido bolchevique, retorna à Rússia com muitas ideias. Só que o novo governo não ofereceu respostas rápidas para os problemas sociais e tomou uma medida muito impopular, manteve a Rússia na guerra. Porque, como eu falei, eles eram da burguesia, aliados ao capital estrangeiro, principalmente do capital estrangeiro inglês, e a Inglaterra estava envolvida na guerra também, né? Então, eles não retiraram a Rússia da guerra. Assim, com o retorno de Lenin, que foi muito importante para isso, porque ele reorganizou o partido bolchevique, deu novos ânimos, inicia a Revolução de Outubro, que foi dia 7 de novembro. Tá. Ela foi chamada também de Revolução Comunista ou Revolução Vermelha, onde o poder foi tomado pelos vermelhos, que eram o nome dado aos bolcheviques. Tem uma imagem no slide de pessoas na rua correndo, gente no chão, é na cidade de Petrogrado, tá? O epicentro dessa revolta. Em abril, quando Lenin retornou à Rússia, ele lançou as famosas teses de abril, que eram as ideias que ele tinha para a Rússia. Então, ele queria formar uma república dos sovietes,
ele defendia a nacionalização dos bancos e da propriedade privada. Ele tinha um lema: todo poder aos sovietes, né? Ou seja, os sindicatos que deveriam governar a Rússia. E ele listava 3 caminhos que deveriam ser seguidos pela Rússia imediatamente. Era 3 palavrinhas: paz, terra e pão. Paz era a saída imediata da guerra, a terra era a reforma agrária e o pão, o fim da miséria do povo. Então, com um grande número de militantes, com Lenin de volta, o retorno, eles ocuparam lugares estratégicos, depuseram os mencheviques, os brancos, e tomaram a cidade de Petrogrado. Esses sovietes se reuniram e formaram o Conselho dos Comissários do Povo, que foi presidido por Lenin. Defendendo uma ideologia socialista, ele tomou medidas radicais para enfrentar essa crise enorme que a Rússia enfrentava. Então, tem os pontinhos: cessar fogo com a paz imediata, então retirar todas as tropas. Tinha muita tropa que já estava desertando, tá? Então, retirar as tropas da Primeira Guerra Mundial, a reforma agrária, o fim da propriedade privada, incentivo à autogestão nas fábricas, reorganização política com partido único. Quando a gente fala em partido único, não tem nada de democrático, tá? É ditatorial. E a estatização da economia. Então, as empresas foram estatizadas pelo Estado. Os bolcheviques controlaram efetivamente a capital e os arredores, todas as cidades industriais, só que surgiram, a Rússia é enorme, vários movimentos pró-czaristas, ou seja, a favor do czar e o retorno dele, que eram chamados de movimentos antirrevolucionários. Então, iniciou uma guerra civil em 1918, que era o Exército Vermelho dos bolcheviques contra o exército dos nacionalistas, chamado Exército Branco. E além dessa guerra civil, algumas nações que estavam sobre, né, as asas do Império Russo, como ucranianos e finlandeses, eles decidiram também conquistar sua independência, foram se desmembrando do Império Russo, que não era mais império agora, né? Nesse momento não sabia o que era ainda, que ainda não foi criada a União Soviética. Teve um processo, entre 1917 até 1922, teve todos esses conflitos até se estabelecer a União Soviética. E no campo internacional, o ministro da guerra agora, que era o Leon Trotsky, ele tentava barganhar uma rendição com a Alemanha. Então, essa rendição com a Alemanha não foi muito vantajosa para a Rússia perdeu enormes propriedades, teve que pagar, não recebeu nada em troca. Então, a Rússia ela se retirou da guerra assinando um armistício com a Alemanha no tratado chamado de Brest-Litovsk, que tem um link e uma foto do tratado no slide que a professora passou, tá? Então, aqui é a parte da Revolução de Outubro. Na semana que vem, nós veremos o final desse capítulo. Até lá, gente!